Olá pessoal, esta é a nossa sexta aula da Introdução Teológica ao Livro de Salmos da Escola Teológica Charles Spurgeon. E agora nós vamos olhar para os tipos de salmos. A expressão tipos de salmos, ela vem de um estudioso alemão chamado Hermann Gunkel, que classificou os salmos de acordo com seus Gattungen, que são os tipos de salmos, a forma de nós identificarmos uma estrutura padrão em um determinado tipo de salmos. E essa estrutura padrão, então, vai nos indicar se nós temos um lamento de um indivíduo, ou se nós temos o lamento da nação, se nós temos um louvor declarativo de um indivíduo, que seria um salmo de ação de graças, ou se nós temos um salmo de louvor descritivo, que seriam, de acordo com algumas classificações, os hinos no livro de Salmos. Então, uma observação muito importante que nós precisamos fazer aqui é aquela que Klaus Westermann, um estudioso alemão de Salmos e que escreveu um livro importante que nós já mencionamos anteriormente na nossa primeira videoaula. Quando nós olhamos para a estrutura básica de cada tipo de salmo, nós precisamos ter em mente essa observação. Esse é um esquema básico, mas ele nunca se torna fixo. As possibilidades de variação são notavelmente numerosas. Não se esqueça dessa declaração que você tem projetada aí do Klaus Westermann, que embora nós tenhamos um esquema básico para identificar se um salmo é o lamento do indivíduo, isso não significa que todos os lamentos do indivíduo terão exatamente ou terão todas as partes básicas dessa classificação. Um lamento do indivíduo, como nós estudaremos, tem, por exemplo, o apelo introdutório, tem o lamento propriamente dito, tem a expressão de confiança, tem a petição final, tem o voto de louvor, mas alguns lamentos do indivíduo vão ter talvez 3 partes dessa estrutura maior e não terão o voto de louvor final, ou não terão a expressão de confiança. Então, nós temos uma estrutura básica que nos ajuda a identificar, é um modelo, é um padrão, para a partir daí, então, nós identificarmos as partes e conseguirmos detectar se aquele salmo é um lamento, se aquele salmo é uma ação de graça, se aquele salmo é um hino e assim por diante. Então, quando nós falamos de tipos de salmos, nós podemos ter uma classificação mais variada, mais diversificada, que é essa que você encontra aí no seu slide. Você pode ter os chamados hinos de louvor, os hinos de Hallel, que nós encontramos, por exemplo, no final do livro de Salmos, que eu já mencionei algumas vezes aqui. O Salmo 146 até o 150 faz parte desse Hallel final, ou o Salmo 103 a 118 também é o Hallel que era cantado na Páscoa durante o segundo templo. Nós temos os lamentos comunitários, situações em que a nação sofre algum tipo de derrota militar ou está passando por um período de fome, de seca, e o salmista então coloca a vida da nação, a vida da comunidade diante de Deus. Há também os lamentos individuais, das mais diversas adversidades que o indivíduo enfrenta, a gente vai tocar nele já nessa videoaula, a gente vai explicar em mais detalhes. Há os salmos da realeza, os salmos reais, que são salmos que tratam do rei, que tratam da monarquia em Israel. Você tem alguns exemplos aí mencionados, o Salmo 2, onde Deus ordena que todos os povos beijem o filho e o reverenciem, reconhecendo que esse filho de Deus, que é o rei de Israel, que representa o próprio Deus, deve ser então respeitado e a ele deve se submeter à obediência das nações. Você tem o Salmo 45 também, que é provavelmente um salmo escrito para o rei no dia do seu casamento. Esse salmo tem algumas expressões que chamam a nossa atenção. Por exemplo, numa parte dele ali, entre os versículos 5 a 8, disse que o teu trono, ó Deus, está firmado. Essa expressão, o teu trono, ó Deus, é trono eterno. Essa expressão, o teu trono, ó Deus, gera em nós uma pergunta: a quem o salmista está se dirigindo? Ao rei, e está dizendo que o trono real é um trono divino, um trono que representa o próprio Deus, ou ele está se dirigindo a Deus
como é que a gente interpreta. Mas esses são alguns exemplos de salmos reais. O Salmo 110 é um outro salmo que Jesus cita bastante nos evangelhos, quando ele, por exemplo, lembra do Salmo de Davi, em que ele diz: disse Yahvé, disse Deus ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Jesus então faz alguns questionamentos com base nesse salmo, que também é um salmo real, é um salmo da realeza em Israel. Você tem os salmos de peregrinação, que são os chamados Shir HaMa'alot, o cântico de subida, que nós já mencionamos. Eles são usados ali enquanto o peregrino estava subindo para Jerusalém, indo na direção do templo para adorar o Senhor. Você tem os chamados Cânticos de Sião. Talvez o mais famoso na igreja evangélica brasileira seja o Salmo 48, que diz: grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. São salmos que dizem respeito à cidade de Jerusalém e que descrevem Jerusalém como lugar da morada de Deus, como lugar onde Deus habita, como lugar onde o povo encontra o seu Criador e o seu Redentor. Você tem também os chamados salmos didáticos, nós vamos falar mais para frente deles. Você tem alguns tipos de salmos didáticos. Você tem os salmos didáticos que estão associados à lei. Por exemplo, é o caso do Salmo 119, que diz: felizes os de caminho íntegros que andam conforme a instrução do Senhor. Felizes os que seguem as normas dele e os que o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Então, nós temos nesse Salmo 119 uma ênfase muito grande nas ordens, nos caminhos, na instrução, nos mandamentos, na lei do Senhor. Então você tem uma ênfase muito grande na revelação divina e no desejo do salmista de cumprir essa revelação, de obedecer a essa revelação. O Salmo 1 é um salmo típico daquilo que é chamado de salmo didático, porque ele fala sobre o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Nós também temos alguns salmos que são chamados salmos da soberania universal de Javé. Eles podem ser classificados de maneira mais ampla dentro dos hinos, né, ou dentro dos salmos de louvor descritivo. Eles são salmos que falam que Deus reina, tremam as nações, né? O Senhor vem para julgar a terra, julgará os povos com justiça, né? E as nações com equidade. Então, esses salmos enfatizam Deus como rei. Nós mencionamos que eles estão presentes, em especial, no livro 4, quando o povo está no cativeiro, não tem mais uma figura humana sentada no trono, então fala-se de Deus como rei da nação, como aquele que governa não só sobre Israel, mas também sobre o mundo todo. E aí, pensando nessas estruturas de salmos, eu quero destacar algumas estruturas básicas com vocês durante as nossas aulas. Nós vamos falar nesta videoaula sobre o lamento do indivíduo. Vamos tocar na próxima videoaula sobre o lamento da nação. Depois vamos falar sobre o louvor declarativo do indivíduo, o louvor declarativo da nação. Vamos falar do salmo de louvor descritivo. E vamos mencionar também os salmos didáticos. Vamos falar sobre os vários tipos de salmos didáticos. Eu mencionei apenas um aqui, o salmo que enfatiza a questão da lei, né? Os salmos associados à instrução, à lei do Senhor, mas também há salmos de sabedoria que são classificados como salmos didáticos. Os chamados salmos proféticos, em que o salmista fala como se fosse um profeta, dizendo: assim diz o Senhor, e o Senhor declara algo para o povo naquele salmo. Então a gente vai mencionar um pouquinho esses salmos didáticos e falar um pouco mais à frente sobre eles. Eu quero então focalizar primeiramente no lamento do indivíduo. O que é o lamento do indivíduo? O lamento do indivíduo é basicamente um salmo de petição. O salmista está passando por uma situação difícil, uma situação de adversidade complicada, e ele precisa da ajuda de Deus, ele precisa do favor de Deus, ele precisa do socorro do Senhor, ele clama então pela intervenção divina.
Alguns elementos básicos que nós vamos encontrar nos lamentos do indivíduo. E, de novo, esses elementos aqui, eles nos ajudam, eles nos dão pista, como se a gente pegasse o mapa e ele fosse nos dirigindo, nos orientando para identificarmos que um determinado tipo de salmo é um lamento do indivíduo. Isso não significa que cada salmo que for um lamento do indivíduo, que a gente vai chamar aqui de LI, nem todos os salmos que são LI têm todos os elementos. Às vezes eles vão ter 3 elementos. Às vezes eles vão ter 4 elementos, mas nem sempre eles vão ter todos os 5 elementos que eu vou mencionar aqui. Os 5 elementos são a forma padrão. Ela nos ajuda a identificar esses salmos ao longo da obra. O que nós temos primeiro é o apelo ou a petição inicial, e eu vou descrevê-la aqui. O salmista clama pela ajuda de Deus, roga, ele começa se dirigindo a Deus e rogando para que Deus intervenha, para que Deus se manifeste, para que ele faça algo em favor do seu servo. Depois nós temos um lamento que envolve as dificuldades próprias do salmista, ele fala sobre Deus, aquilo que Deus tem feito com ele, talvez dado as costas, está irado com o salmista, e os inimigos que o perseguem, que se opõem a ele. Nós temos a expressão de confiança em que o salmista, mesmo diante da adversidade, das lutas, da oposição, ele diz: eu confio no Senhor, eu coloco a minha esperança em Deus. Depois nós temos a petição, que geralmente envolve um pedido de favor para que Deus olhe para o indivíduo, para que Deus ouça a oração dele e também para que Deus intervenha, para que ele haja, para que ele estenda o seu braço, para que ele faça algo para mudar aquela situação. Por fim, nós temos o chamado voto de louvor ou louvor declarativo. Então eu vou explicar um pouquinho mais, mas há uma promessa do salmista de louvar a Deus quando tiver a sua petição respondida. Então vamos olhar para cada elemento, cada parte do LI, do lamento do indivíduo. Então, primeiramente, aí você tem o apelo inicial. Essa parte se caracteriza por um grito de socorro, por um pedido de ajuda. Geralmente ele começa com ó Senhor ou até quando, Senhor. A gente vai olhar para alguns exemplos de salmos que tem esse apelo inicial. E a gente não pode confundir o apelo inicial com a petição do salmo. O apelo inicial é uma petição às vezes breve, um chamado breve para que Deus olhe para a situação do salmista e mude aquilo que ele está passando, e depois ele começa então a descrever o seu problema ou a pedir em mais detalhes o que ele gostaria que Deus fizesse, como ele gostaria que Deus agisse em seu favor. Então esse é o apelo inicial ou a petição inicial, a gente pode chamar de apelo inicial. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro está no Salmo 7, 1 e 2, que vocês têm projetado aí. Diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Veja como o salmista descreve a sua situação. Ele começa dizendo: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me. Ele começa clamando pela intervenção, pela ação de Deus diante da oposição que ele enfrenta dos seus inimigos. Então, essa é uma característica do apelo introdutório. Ele diz: ó Deus, salva-me, ajuda-me, ouve-me, escuta o meu clamor. Ou, como no Salmo 13, versículos 1 e 2, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Perceba aqui então essa característica do apelo. Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por essa situação de dificuldade e de adversidade que estou experimentando? Apelo introdutório, primeiro elemento, primeira parte do salmo de lamento do indivíduo. Aí, depois do apelo introdutório, nós temos aquilo que é chamado de lamento propriamente dito. O que é o lamento? O lamento é uma descrição da situação de adversidade que o salmista está passando. Essa descrição ela é detalhada, ela fala dos inimigos do salmista. Então, geralmente ela vai ter essas 3 partes básicas que nós
mencionamos aqui no slide, né? Tu, ó Deus, Senhor, o Senhor está irado, Senhor, o Senhor deu as costas para mim, Senhor, o Senhor me rejeitou, depois eu estou cansado, eu estou aflito, eu quase afogo no meu leito de tantas lágrimas que eu derramo, eu sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Então ele está descrevendo a angústia do coração dele, o meu coração se derrete, o meu corpo definha, ele está descrevendo a sua dificuldade. Depois, os meus inimigos, aqueles que se opõem ao salmista, que o perseguem, que o cercam, que colocam armadilhas para pegá-lo. Então, veja alguns exemplos aqui de lamento propriamente dito. Então, a gente tem, no lamento do indivíduo, a gente tem o apelo introdutório que eu já mencionei, e nós temos o lamento, que é uma descrição mais extensa da dificuldade que ele está passando. Então, primeiro aqui um exemplo de Tu, ó Deus. Veja no Salmo 88, versículos de 6 a 8, versículo 14, veja como ele descreve a dificuldade dele associada a Deus, a alguma ação de Deus, ou a soberania de Deus permitindo e trazendo aquela dificuldade sobre ele. Ele diz: Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste, afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Veja a ênfase em Deus diante desse sofrimento que o salmista está passando. Então, o Senhor me colocou na cova mais profunda, a tua ira pesa sobre mim, o Senhor afastou os meus amigos, eu estou preso e o Senhor me rejeitou, escondeu de mim o seu rosto. Então tu, ó Deus, tiraste contra mim, tu, ó Deus, me rejeitaste. Nós temos também muitas vezes a descrição dos inimigos do salmista. Veja um exemplo aqui da oposição que o salmista enfrenta lá no Salmo 59, versículos 3 e 4. Vê como ficam à minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor, mesmo que de nada eu tenha culpa. Eles se preparam às pressas para atacar-me. Veja como ele descreve esses inimigos. Eles armam armadilhas, eles ficam à espreita para pegá-lo. Eles são descritos aqui como um animal que está prestes a abocanhar a sua presa. Essa é uma descrição muito vívida dos inimigos que se opunham ao salmista no Salmo 59, versículos 3 e 4. Agora eu quero dar mais um exemplo de um lamento do indivíduo em que vai ter o elemento do eu, principalmente do eu aqui, o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia do coração, a minha solidão, a minha ansiedade e assim por diante. Mas junto com eu, vocês vão perceber que nós temos os outros dois elementos presentes nesse lamento. Esse é um lamento bem completo, está lá no Salmo 102, versículos de 3 a 10, está projetado para vocês, eu projetei com cores diferentes para vocês identificarem. O amarelo, eu, o roxo, o lilás, os meus inimigos, e o que está em branco, Deus. Então, eu, tu, aliás, eu, eles, os meus inimigos, e tu. Veja só como aparece nesse salmo. Primeiro eu aqui nos versículos 3 em diante. Esvaem-se os meus dias como fumaça, os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Veja aqui a descrição que ele faz primeiro de si. Os seus dias passam como uma fumaça, os seus ossos queimam, ardem, o coração dele está ressequido como uma erva queimada, ou uma grama, uma relva, que é seca pelo sol, pela ação do sol. Ele é como uma coruja no deserto, num lugar solitário, em meio às ruínas, como um pássaro em cima do telhado. Então ele está descrevendo a situação dele.
Aí entram os inimigos em lilás aqui. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Então os meus inimigos estão me insultando, estão falando coisas a meu respeito. Aí ele volta para o eu de novo. Então eu, eles, eu de novo. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Ele está numa situação de luto, né, de profunda tristeza. E aí vem o terceiro elemento. Tu, ó Deus. Vejam aí. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. O Senhor está irado comigo, o Senhor me mandou para longe de ti e por isso eu estou passando por essa situação. Veja então como um lamento envolve uma descrição mais extensa daquilo que o salmista está passando. Eu, tu, ó Deus, e eles, os meus inimigos. Às vezes até os amigos entram na descrição como amigos que abandonaram, né, que deixaram o salmista, que não estão mais do lado dele. Aí, depois do apelo introdutório, depois do lamento nessa descrição extensa, nós temos a expressão de confiança. Nem todos os salmos têm expressão de confiança. Alguns salmos têm até uma expressão de confiança grande demais. É o caso, por exemplo, do Salmo 3. O Salmo 3, ele é um salmo, é um lamento do indivíduo, mas alguns estudiosos classificam o Salmo 3 como um salmo de confiança, porque a expressão de confiança domina boa parte do salmo. Então você tem os versículos 1 e 2, e o versículo 7, que são elementos distintos aí, tem um apelo introdutório, no versículo 7 você tem uma petição, mas os versículos de 3 a 6 você tem basicamente uma expressão de confiança. Então, metade do salmo gasta, né, ou é dedicada para expressar a confiança do salmista em Deus. Agora, a expressão de confiança ela não é tão recorrente assim. Alguns salmos do lamento do indivíduo têm, outros não têm. Aí você vai ter que achar os outros elementos, as outras partes, para realmente cravar e dizer, não, isso daqui é um lamento do indivíduo. Mas veja como alguns salmos de confiança, aliás, como algumas expressões de confiança aparecem nesses salmos que as contêm. Lembrando sempre que uma dica para achar a expressão de confiança é a conjunção adversativa. Mas, porém, quando elas aparecem, é uma indicação de que no meio da petição nós temos uma expressão de confiança. Vejam o que diz o Salmo 31, versículos 13 a 15. Esse é um salmo de lamento do indivíduo. Ele está passando por necessidades, está pedindo ajuda de Deus para que Deus intervenha. E depois de descrever a sua situação terrível, triste, veja o que ele diz aí nos versículos 13 a 15 do Salmo 31. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Eles estão tramando contra mim, eles querem tirar a minha vida, mas eu confio em Deus e o meu futuro está nas mãos dele. Então, esse aqui é um exemplo de expressão de confiança, né? A conjunção adversativa indicando que nós estamos diante de uma expressão de confiança no lamento do indivíduo. Tá? E você vai encontrar isso em outros salmos, em outras partes, mas o Salmo 31, versículos 13 a 15 é um exemplo típico. Depois nós temos a petição, e como eu mencionei, a petição envolve um pedido para que Deus se mostre favorável, olhe, inclina, ouve, e para que Ele haja, para que Ele intervenha, salva-me, livra-me, quebra o queixo do meu inimigo, pune os perversos e assim por diante. É um pedido para que Deus, de maneira muito prática, demonstre o seu cuidado e o seu livramento para com o servo justo. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Você tem um exemplo aqui projetado, que é do Salmo 17, versículos 13 e 14, que diz assim: levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os, com a tua espada livra-me dos ímpios, com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus
pequeninos. Veja, o salmista aqui está pedindo para que Deus o livre da espada dos ímpios, para que Deus se levante, para que Deus os derrube, e para que Deus dê a esses homens a recompensa que eles merecem. Inclusive, a ideia do Antigo Testamento da solidariedade corporativa, o juízo de Deus tocando também de alguma forma nos descendentes, nas pessoas da família ligadas a esses homens ímpios. Então, há um pedido para que Deus intervenha, para que Deus haja. O que aparece em várias situações também é a motivação para a petição. Então, eu estou pedindo para Deus agir por quê? Porque eu já confessei o meu pecado. Eu estou pedindo para Deus agir por quê? Porque eu estou preocupado com a glória do nome dele. Então, geralmente há também uma motivação para a ação de Deus. Nesse caso aqui a gente não tem, mas em vários salmos, quando você lidar com a questão da petição, você vai perceber que também com a petição aparece a motivação para a ação divina. E aqui, por fim, o último elemento, que ele está presente em vários salmos, mas não está em todos, é o voto de louvor ou louvor declarativo. Os salmos de lamento do indivíduo, em geral, têm ou expressão de confiança ou esse voto de louvor barra louvor declarativo. Raramente um salmo não tem nem expressão de confiança, nem o louvor declarativo. Há, na verdade, um único salmo que nós sabemos que é o mais claro, o mais evidente, que é o Salmo 88. Ali não tem nem expressão de confiança, nem voto de louvor, nem o louvor declarativo. É o salmo mais tenebroso, né? O salmo mais triste, o mais difícil, mais angustiante que nós encontramos neste livro é o 88, porque ali você não tem no lamento nenhuma demonstração de uma expectativa de intervenção divina muito clara, expressada por meio do louvor ou pela confiança do salmista. Ele basicamente pede e lamenta, pede e lamenta. Ele não expressa algum tipo de confiança específica, nem louva a Deus porque vai livrá-lo, porque ele está certo que o Senhor há de intervir. Em geral, ou o elemento 3 que eu mencionei aqui, ou esse elemento 5 aparecem, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos. Antes, só fazer uma distinção aqui nesse elemento 5, geralmente é no final que aparece. Você tem ou o voto de louvor, em que o salmista diz: eu vou louvar a Deus, eu vou adorá-lo. Senhor, quando tu vier ao meu encontro, eu te darei graças. Então ele está fazendo um voto de louvor. Quando Deus agir, ele há de louvar o nome do Senhor. Há vários salmos também que tem aquilo que nós chamamos de louvor declarativo no final, que soa um pouco estranho para nós. Parece até uma expressão bipolar do salmista, porque ele está lá lamentando, está difícil, os inimigos estão em cima dele, e ele não sabe mais o que fazer, ele pede socorro e de repente: eu te louvo, Senhor, porque tu me libertaste, tu vieste a mim. Mas peraí, você não está pedindo aqui? Você não está dizendo que você está passando uma situação difícil? Como é que você está louvando porque Deus já agiu em seu favor? Parece não fazer muito sentido para nós. O que muitos estudiosos entendem é que nós temos aqui a situação de um sujeito que está no templo e recebe no templo algum tipo de palavra de um profeta ou de um sacerdote, e aquela palavra do profeta e sacerdote é abraçada pelo salmista como se fosse uma própria resposta de Deus. Nós temos um caso desse lá em 1 Samuel capítulo 1, que é o de Ana. Ana está lá orando a Deus, Eli vem e chama a atenção dela, acha que ela está bêbada, ela fala: não, Senhor, eu estou com a alma aflita, eu estou com a alma amargurada, eu estou me derramando diante de Deus porque eu estou muito triste. E o Eli responde para Ana da seguinte maneira: vá em paz e que o Deus de Israel responda o teu pedido, que ele dê aquilo que você pediu. Quando Ana recebe aquela palavra de Eli, de que Deus concederia aquilo que ela pediu, o texto diz para nós que o rosto dela já não estava mais abatido e ela foi comer, se alimentou e depois foi para casa e teve um filho com o marido. Então, essas são situações em que, ao receber a palavra de um sacerdote, ou às vezes até de um profeta, a gente tem o caso de Ezequias, né? Ezequias, no capítulo 38, ele começa orando lá nos versículos 3 e 4, ele está orando, clamando a Deus, vem a palavra de Isaías e na sequência ele escreve um salmo agradecendo a Deus pela resposta, ainda que ele esteja doente. Então, a palavra do sacerdote, do profeta, era tão certa e tão segura
que mesmo que o salmista ainda esteja pedindo e clamando pela ajuda de Deus, ele escreve um louvor no final, dando como certo que Deus já respondeu ao seu pedido. Uma outra possibilidade, que é bem plausível, é que esse salmo, especialmente alguns salmos de lamento que tem a expressão de louvor, né, a declaração de louvor, sejam salmos escritos em duas partes, escritos principalmente no momento de aflição, de dificuldade, e depois, quando o Senhor responde, o salmista acrescenta aquela parte final. É uma possibilidade também. Okay? Então vamos dar uma olhada para dois exemplos que nós temos aí. Primeiro no Salmo 7, versículo 17, a gente tem um voto de louvor. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Então ainda vou dar graças, eu ainda vou cantar louvores ao Senhor. Aqui nós temos no capítulo 31 do livro de Salmos, versículos 21 e 22, um louvor declarativo já do indivíduo. Vejam: bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Quando eu estava numa cidade cercada, alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Se você olha para o restante do salmo, você fala, não é possível que ele está dizendo isso, porque ele estava numa situação tão angustiante, difícil, de repente ele está louvando a Deus, porque o Senhor já demonstrou o seu maravilhoso amor, porque Deus já ouviu a sua súplica, porque Deus já o socorreu. Então esse é um louvor que aparece em vários salmos, que é um louvor declarativo a Deus e que ocorre no final do lamento do indivíduo. Na nossa próxima videoaula, eu vou dar um exemplo de um salmo inteiro, que é um lamento do indivíduo. Então, em vez de olharmos apenas para as partes, para os elementos, para o apelo introdutório, para o lamento do indivíduo, para a expressão de confiança, para a petição e motivação, ou para o voto de louvor ou louvor declarativo, eu vou mostrar para vocês como isso está presente de forma integral num salmo, que é o Salmo 38, é o salmo que nós vamos analisar e que nós vamos estudar na nossa próxima videoaula. Aguardo você lá!